vocês? Tá aqui mais um New Language Coffee Time com a Lígia, nossa teacher maravilhosa, e a Carol, nossa orientadora, pra gente conversar sobre experiências com o inglês aqui na New Language. Vocês estão ansiosas, gente? Muito legal. A gente conversa todos os dias, a gente é super unidas, então a gente tá bem animada, já conversamos um monte aqui nos bastidores, Focamos. Assim que é bom, né? Mas vamos lá, gente. Então, gente, vocês podem se apresentar um pouquinho, contar como que entrou o inglês na história de vocês, como vocês conheceram a New Language. Tá. Quer ir primeiro, amiga? Tá bom. Olha, a verdade é que inglês entrou na minha vida. Se eu for ter que pensar na primeira vez que eu, pensei no inglês, eu vou ter que me expor, assim, que eu era a criança nerd. Sabe aquele garotinho da propaganda que pedia chicória e queria fazer lição de casa? Eu era essa criança. Quando eu estava na pré-escola, tinha aulinha de inglês no pré-2. E a professora... Gente, eu lembro tanto, a professora ficava lá na frente, tipo assim, ai, como fala tal palavra em inglês? E eu, eu sei, eu primeiro. E ela, vamos dar uma chance para as outras. Eu sempre fui essa criança nerd e eu sempre falei muito. Então eu aprendi a falar muito cedo, eu aprendi a escrever muito cedo e aí já queria outra, né? Já foi pro inglês também. Agora, se você conversar comigo sobre matemática, você vai pensar que eu sou um pouco burra. Mas no quesito comunicação, isso sempre foi muito natural pra mim. E desde pequena na escola, eu era criança nerd e eu achava o máximo. Sei lá, eu acho que eu sempre achei legal isso de saber falar e falar de outras línguas. Então eu sempre era, super nerdinha nisso. Mas eu aprendi mesmo inglês na adolescência. E é o que eu falo até hoje para todos os meus alunos. O que importa, o que vai fazer você aprender inglês é motivação. Motivação precisa ser uma coisa super linda e nossa, então eu quero salvar as crianças com fome na África. Não, a minha motivação era Jonas Brothers. Eu era muito fã de Jonas Brothers, eu queria assistir o filme do Camp Rock sem legenda. Sem legenda não tinha legenda, o problema era que era assim, só tinha áudio no canal da Disney, pra quem é da época que se assistia televisão, só tinha áudio em português ou áudio em inglês. Então não tinha a opção legenda, então eu assisti o filme tantas vezes em português que eu decorei ele, e aí eu comecei a assistir em inglês, e aí eu fui associando a coisa. E nessa época eu tinha isso de, eu queria ver as coisas de Jonas Brothers. Aí depois eu fiquei um pouquinho maior, colegial, aí eram as bandinhas indie e os blogs de moda. Porque não tinha, meu internet era mato, não tinha muito blog, essas coisas em português, sabe? Então, era muito pelo interesse. Eu não procurava coisas necessariamente que estavam num nível fácil, difícil, ou porque era o nível que eu tava no XPTO, até porque eu nunca soube nível, porque eu nunca fiz curso de inglês pra aprender a falar inglês. Eu fui estudar pra dar aula, mas eu nunca estudei inglês pra falar inglês. Mas por quê? Porque eu tinha essas motivações, essas obsessões. Eu tenho déficit de atenção e quem tem déficit de atenção tem hiperfoco às vezes. Então o inglês foi um grande hiperfoco da minha vida, que eu era obcecada. Mas era porque tinha isso da motivação das coisas que eu gostava. E aí sobre a New Language, como eu conheci a New Language, eu não tenho certeza absoluta. Porque eu conhecia muita gente na vida pessoal, você inclusive, que trabalhava na New Language. Então, em algum momento, quem postava muito era a Bela Lachaites. A gente tinha acabado de fazer a TED juntas. Enfim, um curso meio louco aí que a gente fez juntas. Então, e aí ela tava dando aula. Eu falei, gente, que legal, né? O modelo das aulas e tal. Eu tinha começado a dar aula de inglês numa outra escola, mas não estava muito feliz. Espero que meu último chefe não veja isso. Mas eu não estava muito feliz com N coisas ali, com o método, enfim, eu não me identificava com aquilo. Exatamente por isso, porque eu nunca fiz um curso, uma coisa super formal, eu não conseguia me identificar com muita coisa, sabe? E eu comecei a achar legal as coisas que eu via da New Language. E fiquei namorando à distância, assim, um tempo, a escola. Até que um dia eu estava na padaria meia-noite. Quem estava lá? Maria Clara. Maria Clara, ela era o RH da New Language, ela é o espírito do RH. Aí eu cheguei lá, Maria Clara estava lá, e uma hora eu perguntei pra ela, ela falou, me deu todas as informações, falou, amiga, eu acho que você seria ótima pra trabalhar com a gente. Quer fazer uma entrevista? Me manda seu currículo. Mas que demais, que demais. É muito bom aprender inglês assim. Eu aprendi muito parecido, sabe? Eu estudei numa escola bilíngue, mas eu percebi que assim,
assim, eu entrei, tipo, no 8º ano, então eu já tava atrasada em relação a todo mundo que tava lá desde sempre. Eu falei, eu preciso correr atrás. Só que a minha maior motivação é que eu queria muito ser atriz, e eu queria ser atriz nos Estados Unidos, porque é lá que o negócio vira, entendeu? Então eu comecei a me dedicar, assim, eu assistia muita série, muito filme em inglês, e aí eu ficava sozinha falando inglês comigo, como se estivesse atuando em casa. E aí, é aquilo, né? Pra você aprender, você tem que falar, não tem jeito, tem que falar muito. Então eu falava muito, falava sozinha. Conversava sozinha. Conversava. Todo mundo que eu conheço que fala inglês bem, tem alguns desses pontos em comum, assim, de tipo... Tem gente que fez curso, tem gente que não fez, tem gente que... Mas os pontos em comum que todo mundo tem é essa coisa da motivação e da falta de inibição, assim, de... Exato. Não tem ninguém pra falar, eu vou falar sozinho. Tem um gringo pra falar? Vou falar mesmo que sabe tudo errado. Exato. Vou torcer pra que não tenha sido uma pergunta, porque eu não entendi o que ele falou. E você, Carol, me conta. Vamos lá, vamos pegar os primórdios também da infância. Também era uma criança abusada do prezinho, entendeu? Ai, Sabia adoro. contar até 10. Gente, só eu falo. Mas depois não deu certo, porque aí fui pra escola convencional e começa com a história. Começa pra mim nada, não tinha orientadora, né? Aí passou 6 meses, ai, cansei desse método. Ai, eu sou muito dinâmica, muito ativa e tipo, tá, não ia. E aí, em 2017 eu resolvi fazer um intercâmbio pra África, passar 3 meses lá. Eu falei, gente, acho que não vai ter legenda. Peguei um ano e comecei a estudar numa escola convencional. E tá bom. Gente, entrei no avião, plena, todo mundo falando português, ótimo, desci pra fazer a conexão. Eu entendo o quê? Eu falo com quem? Aí que o bicho pega, né? Gente, eu ainda vou falar com uma mulher e eu sempre falo isso na orientação, que eu cheguei no modelo. Cheguei travada, do you speak português? Gente, ela me olhou com uma cara de... Que fala? Eu falei, cadê o ator da Globo? Não tá tendo. E ali foi o meu grande choque pra assim, conseguir falar. Porque saber, eu sabia, ficava sempre naquela crise na cabeça. Ai, será que eu falo assim? Será que é desse jeito? E aí lá, ou você fala, ou você fala. Ok, que eu tinha bastante brasileiro, então isso me dava um boizinho. Mas eu me forcei em situações que eu pudesse aprender. E aí você fala, ai, Carol, você aprendeu porque você estava fora. Volta pro Brasil. É, mas se a gente não continuar estudando, não continuar fuçando, Esquece. você perde muito. Se você fosse pra outro país e nunca mais falasse português, até seu português ia enferrujar. Exatamente. Sabe aquele negócio assim, esqueci como é que fala essa palavra em português? Ai, gente, eu fiz. E aí, depois que eu voltei, eu vi que eu tava perdendo inglês nessa história de não tô sentindo e comecei aula particular pra manter o nível, porque ainda tô reencontrando todo esse inglês, porque às vezes dá uns bug. E aí eu conheci a New Language, gente, loucura. Minha amiga tava fazendo a entrevista com a Maria e com o Igor, e no meio da entrevista ela fala, nossa, gostei da vaga, mas tem que contar minha amiga também. E aí foi quando eu fiz a entrevista e tudo mais, e essa questão de orientação era muito novo pra mim. Era muito novo de maneira formal, mas era algo que eu já fazia em despertar pessoas em relação, ei, vamos pensar mais pra frente? Sim. Mas quando eu tive a New Language foi tipo, caramba, encontrei um propósito pra conseguir ajudar pessoas, sabe? Que demais. E aí foi isso. Que demais. Estou aqui. Muito legal. É muito bom, né? Você sabe que uma das coisas que me chamou a atenção na New Language foi orientação. Foi ter orientação. Por quê? Eu dava aula particular, nesse esquema assim, um pouco parecido assim, de uma escola, mas era aula particular, online e tal. E eu tinha uma aluna em específico que ela não tinha um problema cognitivo que estava impedindo ela de aprender, não era essa a questão dela. Mas ela tinha tanta trava de coisas que ela acreditou a vida inteira sobre ela mesma, sobre aprendizado, sobre estudo. Todas as tentativas que ela já tinha feito para aprender inglês. Ela tinha tanta bagagem ali que ela tava travada, tipo, muito abaixo do que era o potencial realmente dela para aprender, sabe? Sim. E eu gastava tanto tempo de aula, tipo, pra eu conseguir dar aula pra ela, eu tinha que fazer todo um trabalho, que era o trabalho de orientação. Só que eu não tinha ninguém pra fazer isso lá. Então eu tinha que ficar aqui, ó, gastando tempo que era pra eu dar de aula pra ela, resolvendo todas as questões pra que eu conseguisse fazer a aula fluir. Só que assim, legal, eu tinha essa consciência e fazia isso, mas assim, a maior parte das pessoas, dos professores, não tem muito essa bagagem. Vem muito do meu background de família e tal, tipo, meus pais são pastores, então a vida deles é aconselhar a gente. Então eu sempre tive um pouco essa visão e eu sempre amei estudar, enfim.
Então, eu via muito essa necessidade. Quando eu descobri que na New Language tinha orientação, eu falei, era isso que eu precisava pra conseguir dar aula com tranquilidade. Porque agora, quando a aluna tá travada, eu não fico choramingando lá, tipo, meu Deus, eu vou perder 3 horas de aula, que eu tinha que dar aula pra essa aluna pra resolver esse problema. Eu mando mensagem pra Carol. Carol, essa aluna, ó, percebi... Não, e é verdade, a gente, tipo, conversa o tempo todo. E é, Carol, percebi, ó, essa aluna, percebi que ela tem esse bloqueio, tem esse comportamento que não tá ajudando ela, tem isso e aquilo lá, jogo pra ela. Ou às vezes ela vem pra mim, tipo, Lídia, eu percebi isso durante a conversa com a aluna. Como é que tá a aula com essa pessoa? Sim. Tipo, tá fluindo bem? Ela tá indo nas aulas? Ou, sabe? Eu tenho uma aluna em específico, que ela nem foi orientada por você, pra não dizer que é só a Carol. Não, mas é a Carol específica. Mas que no começo eu falava, gente, é aqui que eu vou provar se essa orientação funciona ou não. Porque ela era tão travada, tão medrosa, tão autoconsciente de bobagem, sabe? Tipo, eu percebia que ela ficava avaliando o meu rosto. Enquanto ela lia ou fazia algum exercício, ela ficava avaliando minha expressão pra ver se eu achava que ela tinha errado alguma coisa. Eu falei, não, tá doida? Não é esse o objetivo aqui, não. Eu tô aqui pra te ajudar, tipo, não é isso. E aí eu fui entendendo as experiências de vida dela, tanto no quesito estudo na escola, família, enfim, tudo como ela foi ensinada a reagir, sabe? E aí na época falei com o orientador dela, ele sentia algumas dessas coisas também, a gente foi trabalhando isso com ela, essa confiança, etc. Mas o legal é que assim, ela respondia muito, sabe? Você vê a coisa de quando a pessoa quer, por mais que ela tivesse dificuldade, ela era uma pessoa que se dispunha a tentar o que a gente propunha pra ela, sabe? Gente, hoje ela é outra aluna. Outro dia eu tinha um tempo livre, porque a aluna seguinte tinha desmarcado uma aula, ela tem aula de 45 minutos, a gente fez 1h30. Eu não vi. Passou. Passou. E ela falando, fazendo coisa, contando, isso é muito bom, né? Quando você vê, eu tinha uma aluna muito tímida também, até falando aí da experiência com as orientações, né? Puxando o gancho. Tinha uma aluna que ela era muito tímida quando ela entrou. Eu sempre falo pra ela que eu gosto muito dela. Se estiver vendo isso, é minha aluna favorita, você sabe que é você. Mas ela era muito tímida, assim, no início foi minha primeira aluna da vida, assim, a primeira pessoa com quem eu conversei e comecei a dar aula. E eu tímida também, assim, mas eu queria desenrolar ela, sabe? Eu queria destravar ela. E aí eu falava, e o Igor também era o orientador dela, coincidentemente, então a gente conversava muito, tipo, olha, ela tá evoluindo assim, acho que a gente pode fazer isso com ela. Gente, quando eu parei de dar aula e que eu fui só ser head, ela é outra pessoa. Não só que ela fala inglês, mas ela é outra pessoa se comunicando, sabe? Sim. Ela tá muito mais conectada. E é isso, eu acho que quando você aprende uma língua, você destrava muito as outras áreas da sua vida. Pelo menos pra mim foi muito assim. Eu sinto que eu venci muito a timidez falando inglês, porque você tem que romper uma barreira enorme pra você falar inglês. Não existe uma mágica onde você vai aprender uma língua porque, tipo assim, eu vou estudar, eu vou ter aqui toda essa bagagem teórica e de repente, num passe de mágica, então eu juntei bagagem teórica o suficiente que eu vou conseguir falar perfeito. Exato. Vai ter que passar pelo processo de falar errado. E tem coisas que eu questiono muito o errado. Porque assim, sotaque tem N milhões. Mesmo entre os nativos falantes do inglês, a gente tava brincando muito disso aqui, até antes, falando dos sotaques. A gente tem um teacher maravilhoso que tá aqui atrás das câmeras, que ele tem um sotaque super chique. Eu sempre uso o sotaque dele como um exemplo de tipo assim, e aí? É nativo, é bem diferente do meu. É bem diferente do que dizem pra você que é o certinho. É o sotaque do londrino. Tipo, é nativo. E aí? Errado até onde? Errado o quê? As pessoas têm muito medo da pronúncia do beach e bitch, né? A praia e o xingamentinho. Imagina você no meio da briga com a pessoa e aí, you're such a beach, você é uma praia. Tipo, não, ninguém vai entender. Ou você tá num dia de sol felicíssimo, chamando as suas amigas pra passear, tipo, let's go to the beach. Elas vão falar, nossa, que rude, está chegando. Vamos para onde que... Eu sempre falava isso pras minhas alunas, elas me perguntavam o que significa essa palavra. Aí eu, depende do contexto, então vamos lá. Se você estiver nessa situação, vai significar isso. Se você estiver nessa, exatamente que nem em português. E eu gosto muito de assimilar com o português, porque a gente já passou por esse processo de aprender português, sabe? Até hoje eu confundo um monte de palavras. eu esqueço as palavras. Nem parece que eu sei falar português direito. Gente, tá tudo bem.
também. A questão das aulas ser personalizadas, gente, é outro nível. Sabe? É A aluna outro me nível. falar, ai, cara, a minha prática é As isso. práticas, Porque tem a ver com o meu trabalho, tem a Nossa, ver é com o que eu verdade. quero aprender, tem a ver pra onde eu quero fazer o intercâmbio. Gente, é outro nível, é outra motivação pro aluno. Total. Eu lembro quando eu entrei na New Language, comecei a mudar as práticas, as alunas faziam, tipo, stories e me marcando. Eu falava, tá feliz de fazer lição de casa, Tipo, quando eu entrei, eu ainda tinha um pouco disso, assim, desse resquício aí de outras experiências. Eu falava, e tá feliz? Eu pensava exatamente isso. Eu falava, e tá feliz de fazer lição de casa? Eu pensava assim. Eu não falava pra ela lição de casa, eu chamava, na época eu entendi que era o jargão, era o práticas personalizadas. Mas eu ficava um pouco estranhando, sabe? Mas você sabe que eu acho isso legal? Porque a gente não. É tipo um grupo, sabe? Tipo. A gente vai se ajudando né? e você olha por vários ângulos. Às vezes tem uma coisa que eu não tô entendendo sobre como resolver uma questão com um aluno. Eu vou pra Carol, converso com ela, volto, tipo, ela joga pra mim. Então, tipo, isso foi uma das coisas também que me fez querer, que aí, muito no aspecto de trabalho, você me fez querer trabalhar na New Language. Porque apesar de as aulas serem particulares, a gente não trabalha sozinho, né? Então, tipo, você tem uma rede de apoio aí em frentes diferentes, tipo, às vezes eu penso, eu tenho uma ideia, eu tenho pra quem falar, eu tenho, tipo assim, eu não preciso saber tudo. Eu tenho uma outra pessoa que vai saber desenvolver, eu tenho uma pessoa que vai poder me ajudar com aquilo, eu tenho uma pessoa que vai ter outra visão. Então eu acho que isso enriquece muito o processo, sabe? Do aluno, isso. Demais, isso influencia 100% no aluno, né? Gente, a gente é uma família por trás das câmeras, né? A gente dá as aulas particulares, mas a gente tá sempre conversando, tipo, todo dia. Meu WhatsApp, gente, é uma loucura, é uma loucura. É áudio, domingo à noite. É nesse nível. Mas e a gente gosta, porque a gente tá fazendo pelo bem do aluno, sabe? A gente gosta de ver o aluno evoluindo. Tinha dois exemplos extremos de alunas diferentes. Uma que fazia muitas práticas, que essa é minha aluna favorita. Fazia todas as práticas. E eu tinha algumas outras alunas que tinham a rotina mais corrida e por N motivos não conseguiam fazer. Mas essa aluna que não conseguia fazer muito bem as práticas constantemente, ela estava no inglês mais avançado. Só que ela foi ficando pra trás da aluna que entrou no inglês mais básico. Foi notável a diferença. Eu falava, gente, é isso. Se você não sabe como praticar todos os dias, faz as práticas, sabe? Faz o que a gente tá passando, faz exercícios extras. Nossa, eu dou tanta dica pra elas de tipo, a primeira coisa que eu faço assim, aluno, primeira aula comigo, vou te falar o que você pode fazer todo dia, algumas vezes por semana, não sei o que, eu dou tipo uma lista de coisa, tipo assim. Tô fazendo isso na orientação também. Eu dou, além das práticas, eu dou pra elas uma lista, tipo, de algumas coisas padrão que elas podem ir, tipo, usando com os recursos que elas quiserem. Isso aqui, você faz esse exercício assim, assim, assado. Você pode usar uma série, você pode usar um livro, você pode usar um áudio, você pode usar, enfim, coisas que são adaptáveis, assim, eu deixo algumas ideias, algumas sugestões pra elas. Eu vou falar, língua é uma coisa viva. Mesmo a gente que já fala inglês há muitos anos, se eu hoje parasse de falar inglês, se eu não praticar inglês no meu nível, porque o nível que eu tô dando aula não é o meu nível de inglês. Eu tô ensinando pra alguém. Se eu não pratico inglês no meu nível, eu perco um pouco. Exatamente. Eu tô num nível que eu não vou deixar de conseguir falar inglês. Mas eu não vou ter aquele nível de vocabulário, de expressão, de conseguir falar. Porque eu acho que a coisa mais legal de falar uma língua é quando você consegue se expressar do jeito que você fala naturalmente na sua língua, sabe? Você não precisa só falar do jeitinho lá que você sabe, a regrinha, o básico. Sim. Então tem um aplicativo que eu uso, que ele era um aplicativo que não é montado, tipo, pensando em inglês como segunda língua. É um aplicativo para quem tem inglês como primeira língua, evoluir, tipo, ter um vocabulário mais refinado. Mas a gente quer evoluir. E nesse aplicativo, ele dá gráfico da pontuação de cada vez que eu faço um exercício. Cara, é impressionante. Tipo, toda vez que eu fico um tempo sem usar, dá uma quedinha. Volta, porque eu volto a praticar. Mas tem um momento que a pontuação cai. Exato. No nível que eu tô, não é um grande caos, assim, tipo, a maior parte das pessoas não vai nem perceber isso. Eu percebo. Você sente, eu né? sei. Agora, se você ainda tá num nível, tipo, num nível de se expressar, de conseguir se comunicar, que não é tão fluido, sabe? Você vai ficar mais travado. E o que acontece? Você vai ficando com aquela coisa de ficar pensando na cabeça, ao invés de conseguir só se comunicar, você fica, ai, como é que fala isso? Será que tá certo? Ai, quando botei o verbo no passado, será que era assim mesmo? Isso é horrível, Nossa, né? é horrível, a pior Atrapalha sensação muito. do mundo.
Eu lembro quando eu tava aprendendo os verbos regulares, que é aquela pronúncia nacional e internacional, eu lembro que eu não pegava, gente. Às vezes, assim, conversando com alguém, eu falava, cara, eu preciso falar, mas eu não sei o que eu vou falar, então eu vou meter o louco. Com licença. E eu botava a frase no presente e falava, but in the past. Gato, você entendeu, né? Eu prefiro a pessoa que faz isso do que o aluno que deixa de falar. Exatamente. Porque a pessoa que faz isso, eu posso falar pra ela, então sabe isso que você quer falar? Então é assim, ó, vou te dar esse exercício aqui, já que você tá com dificuldade, pô, tem esse recurso. Do que a pessoa que simplesmente não fala, e aí eu não sei qual é a dúvida que ela tá tendo. Exato. Até na vida real, quando você for viajar, que você for conversar com um gringo, se você falar em português, ele não vai te entender, mas se você falar errado em inglês, ele vai te entender e ele vai te E olha, isso é muito verdade. Porque se um gringo fala com a gente em português, aliás, em inglês, a gente pega uma palavrinha ou outra. Porque socialmente a gente tá inserido um pouco no inglês. Sim. Né? Gente, mas eles não têm noção do que é português. Não tem. Então, gente, foi muito boa a conversa, sério. Muitas experiências que a gente viveu, pelo amor de Deus. A gente tá sempre vivendo essas experiências todo dia, isso que é o mais legal, né? E pra finalizar, eu queria ouvir de vocês um conselho de vida pra quem tá aí nessa jornada de aprender uma nova língua. Quem quer começar? A orientadora, não A orientadora faça oficial. as orientadora. Uma coisa que eu bato muito na orientação é que o inglês, ele não pode ser uma linha no seu currículo. O inglês não tem que ser para um momento específico, mas você tem que entender como mergulhar nele, sabe? Bom, como a Lígia falou, ela aprendeu do jeito dela. E não adianta eu querer pegar o jeito dela e agregar a mim. Se eu não aprender o meu jeito, não vai aprender de nada. Eu vou tentar, vou ficar frustrada, daqui a pouco falar, isso não é pra mim. Então, quando você consegue se olhar e entender, cara, ela aprendeu assim, mas qual é a maneira que eu aprendo? Como é que eu consigo fluir a partir disso? Qual é o propósito além de uma linha no currículo? Aí as coisas começam a mudar. Exatamente. Cada um tem a sua experiência, né? É. Profundo. Nossa do céu, eu fiquei até aqui. Quem vai achar ruim você falar, vai achar que ai, tá errado, que é vergonhoso? Esquece. Segue a sua vida, acredita no seu, faz o que tá com vontade, fala como der. Eu acho que assim, medo é o nosso pior inimigo. Então assim, esquece, passa vergonha, porque foi passando vergonha que a gente aprendeu. E assim, pra mim, a coisa que faz a pessoa aprender é isso, é encontrar a sua motivação. É a coisa que você gosta, é a coisa que faria você ouvir inglês durante 2 horas, pelo menos, num dia, sabe? Tipo, sem ser um esforço. Então, encontre a sua motivação. A minha era Jonas Brothers, então, assim, sem julgamentos. Então é isso, gente. Foi uma delícia. Nossa,